Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso tema de hoje: que o Senhor venha, que o Senhor venha. Na última quarta-feira nós estudamos a primeira petição, e é: santificado seja o teu nome, e vimos que essa deve ser a ênfase maior da nossa vida, o desejo do nosso coração, para que o Senhor seja santificado em nós. Para que isto aconteça, nós vimos que nós temos que conhecê-lo como Ele é, através dos seus atributos, através da palavra, aquilo que Ele revelou a nós, se deu a conhecer a nós, não por experiências pessoais, porque as experiências podem nos enganar, mas pela palavra de Deus, que é a confirmação das nossas experiências. E conhecendo esse Deus, nos submeter a Ele de tal maneira, adorando-o de tal maneira, que outras pessoas fazendo propostas para nós, e essas propostas sendo contrárias à vontade de Deus, neguemo-nas de tal maneira que essas pessoas vejam a glória de Deus nas nossas decisões, que o nome dele seja santificado em nós, e que a nossa atitude leve outros a reconhecer o nome de Deus. Esse é o resumo do estudo da quarta-feira passada. Hoje, a segunda petição: venha o teu reino. Venha o teu reino deve ser também o conteúdo sempre da nossa oração. A nossa oração deve conter esta petição: venha o teu reino. Isso revela um doce e intenso anseio por Deus. Quando nós pensamos nesta petição, nós temos algumas implicações que eu quero então destacar aqui. A primeira é: orar, venha o teu reino, é pedir a Deus que governe o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem como você pedir que Deus retorne, Jesus retorne, sem que Ele reine em mim. Não tem sentido. O hino de número 224, na sua quinta estrofe, diz: a vontade minha toma, sujeitando-a a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Certamente, o nosso coração é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Pensamos muitas vezes em ditadores, pensamos em perseguidores, pensamos nos inimigos externos, mas o nosso maior desafio continua sendo o nosso coração. Ele, o nosso coração, estará sempre disposto a decidir em nosso favor. E para isso, se necessário for, Ele próprio nos enganará como motivação correta para que o eu seja beneficiado. E assim, busque sempre meu próprio desejo. É impossível querer que o reino de Deus venha sem primeiro que ele venha sobre nós. E isto requer algumas implicações que eu quero discutir com vocês aqui. Primeiro, eu tenho que reconhecer, eu tenho que ver, não apenas reconhecer no sentido de saber, mas tomar ciência decididamente de quem eu sou.
e isto requer humilhação. Somos bons juízes para os de fora e excelentes advogados para nós mesmos. Vou repetir: somos bons juízes para com os de fora e somos excelentes advogados para nós mesmos. A soberba, a altivez e a centralização do meu eu sem dúvida, ou são, sem dúvida, obra da carne. E Jesus nos chama a andar na contramão do mundo. Olha só o que ele diz em Mateus capítulo 5, no versículo 3. O que ele diz? Vamos ler? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o mundo diz sobre os humildes de espírito? O que o mundo diz para você ser? O que o mundo lhe chama para ser? O que a psicologia lhe diz para fazer? Lembro-me de alguém que dizia que você precisa pôr para fora, senão você morre. Então você põe realmente a sua raiva para fora, você responde, porque assim você tira de sobre você a carga. E Jesus fala contrário a isso, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Aquele que não requer uma posição de sobrepor-se aos outros, aos demais. Hoje eu estava conversando com uma profissional da limpeza e perguntei para ela: você sabe o valor do seu trabalho, da sua profissão? Ela disse: saber eu sei, mas ninguém reconhece. E eu disse: não faça pelo reconhecimento dos outros, mas faça pela essência do seu serviço, a relevância do seu serviço. Olhe o que você faz, a importância disso e dedique amor a isso, não pelo que os outros pensam ou dizem, mas por aquilo que é verdadeiramente. Assim sendo, a humildade significa que eu tenho um padrão de vida, que eu reconheço que sou jogado por baixo, e estando no chão, estando por baixo, eu não preciso requerer ou me frustrar com aqueles que estão iguais a mim. E o próprio Senhor, usando o apóstolo Paulo, disse que somos todos iguais no sentido de culpabilidade, mas em Romanos 12, ele diz o seguinte: considerai uns aos outros superior em honra. Ou seja, eu sou igual a você, mas como cristão eu considero você superior a mim em honra. Assim sendo, não tenho o direito de requerer uma posição sua que me trate com superioridade. Eu aceitarei algo que vem sem querer brigar por isso. Eu posso corrigir, eu posso falar, mas com mansidão. Este reconhecimento, ele nos joga no chão, ele nos faz entender que nós somos realmente pecadores e que não precisamos de honras. Mas há também aqui o reconhecimento não apenas de quem sou, mas uma vez que eu reconheço quem sou, e aí você pode olhar um pouquinho para dentro de você. Eu queria citar aqui a palavra de um grande pregador do passado. Ele disse: quando alguém falar mal de você, tecer uma crítica a você, não fique zangado, você é bem pior do que ele disse, com certeza. Olhe para dentro de você. Você teria coragem de revelar para o seu cônjuge tudo o que você pensa, tudo o que você tem no coração? Teria coragem de revelar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho,
para o seu amigo tudo que está no seu coração, então certamente você sabe que você é pior do que os outros acham que você seja. Sendo assim, eu reconheço que eu preciso do domínio de Deus. Eu preciso do governo de Deus. Eu preciso do reino de Deus na minha vida. Eu necessito de alguém dominador que coloque freios em mim quando eu reconheço quem sou. E se eu não tiver este freio de Deus, eu posso dizer: ai de mim, sem o domínio do Senhor em mim, destruo vocês e me destruo em seguida, porque nós não temos habilidade, nem mesmo de nos manter. Tal é a nossa ingenuidade, a nossa mente pervertida sem a graça de Deus, sem o freio de Deus. É só você olhar. Há tempos aqui, aqueles que já passaram aí dos 40 vão saber disso. Há tempos as pessoas aprendiam a usar o tabaco, a fumar o tabaco, o cigarro, e às vezes aprendia porque era bonito, a propaganda era uma paisagem bonita, um bom carro, e uma mulher bonita e um homem bonito tirando aquela tragada bonita no cigarro, sensação de liberdade. Na roça, quem trabalhava na agricultura, começava porque tinha mosquitos, aqueles bichinhos que deixavam a orelha da gente inchada. Aí se você acendesse um cigarro, a fumaça do cigarro espantava. E aí você seguia exemplos ou você ia para este lado. Hoje, nós vemos mulheres e homens e até adolescentes com cigarros, agora já viciados, sendo que já há muito você tem na foto, uma foto na carteira do que aquilo pode causar. Então, entrar numa dessa é burrice. Desculpa a expressão, idiotice. Mas eu entro porque se Deus não me frear, eu destruo os outros e destruo a mim mesmo. Por isso eu necessito deste reino de Deus, desse governo de Deus. Deus precisa reinar, e eu tenho que entender que Deus precisa reinar, e quando eu digo então, venha o teu reino, Ele tem que dominar sobre o todo da minha vida. Ele tem que dominar sobre todas as áreas da minha vida. Tudo em mim precisa se submeter integralmente aos mandamentos do Senhor. Não dá para obedecer sobre determinados assuntos e outros não. Vamos um exemplo aqui. Uma mentirinha, quando essa mentirinha vai me ajudar. Não é uma mentira tão grave. É só quando você é parado no trânsito ou alguém fala alguma coisa. Não sou eu que estava dirigindo, era o fulano que tem carteira. E eu não tinha carteira. Eu não tivesse carteira. É só uma questão para não desagradar o outro. Por isso eu falei uma mentirinha. Quer ver uma outra coisa? Eu engano alguém para o bem. Claro que é para o meu bem. Quando eu vou ganhar com isso. Ou quando a sociedade normatiza um pecado e eu começo agora a dizer, sim, a Bíblia diz, mas ninguém faz isso mais. Todo mundo agora não faz isso. Vamos pensar aqui,
a quantidade de divórcios entre os crentes. E aí você diz, a pessoa diz assim: Deus não quer que eu seja infeliz. Olha, o pastor fulano de tal separou-se e casou-se novamente. Está todo mundo assim, hoje ninguém mais aguenta casamento, então é simples. Não, não é simples. Se Deus disse não, é não. Se eu digo que Ele reina sobre mim, venha o teu reino, significa que uma vez casado, exceto pelas exceções, que o próprio Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus estabelece. E a mais justa é a morte. Quer se separar? Peça a Deus para lhe tirar a vida. É uma boa, porque aí você não peca e nem o seu cônjuge vai pecar. Caso de relações sexuais ilícitas, só uma parte está apta. Quem adulterou, ou ele restaura o casamento, ou continua no adultério, ou nunca mais tem relacionamento algum relacionado ao matrimônio. Mas eu digo, não, espera aí, Deus, o Senhor pode mandar em mim, eu entrego o dízimo. O Senhor pode mandar em mim, eu dou uma ofertinha. O Senhor pode mandar em mim, eu não ouço isso, não vejo aquilo, não faço aquilo, mas esta área aqui não, esta área aqui eu não vou obedecer. Então não adianta orar, venha o teu reino. Eu posso dizer, Deus reina sobre mim, mas nesse assunto aqui não dá para obedecer ao Senhor, eu vou realmente pecar contra o Senhor. E sabe qual é o problema disso? Só vou lhe chamar a atenção para isso. Hebreus. Eu só vou ler, tá? Não vou nem discutir o texto. Eu só vou ler com você. Hebreus capítulo 10. Versículos 26, versículo 26 em diante. Quando você tem uma decisão, todos falam para você, olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para não fazer. E a pessoa diz, não, eu sei que não é para fazer, mas eu vou fazer. Ele está deliberando pecar. E olha só o que diz, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos sido recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É isso que vem, e não sacrifício. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, aquele que profanou, aquele que pisou e esfregou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor governe sobre tudo na minha vida, sobre todas as áreas. E quando eu criar problema, quando eu quiser ficar pegando pirraça, que o Senhor me corte essa pirraça com umas boas varadas. Me coloque no cantinho do pensamento, e Deus faz isso às vezes, e nós começamos a lamentar achando que Deus é injusto, né? É necessário que Deus governe sobre todos nós. Como resultado de saber quem eu sou, e Deus dominando sobre toda a minha vida, tudo isso passa a ter na minha vida um sentido diferente.
porque esse governo de Deus passa a ser um governo gostoso, deleitoso, prazeroso, a companhia de Deus, o governo de Deus. Sabe, certa feita eu ouvi uma moça dizendo para o pai, o pai sempre bastante severo, mas bastante honesto, ela fez algo que decepcionou muito o pai, e o pai disse: olha, não vou lhe punir, está doendo muito no meu coração. Aí ela saiu e voltou triste e disse: por favor, me puna, porque a tristeza do Senhor dói mais do que o castigo do Senhor sobre nós. Sabe, é isso que nós chegamos a um ponto. A ação de Deus sobre nós, os limites de Deus sobre nós, passam a ser deleitosos. E aí eu começo a obedecer ao Senhor, mesmo contra a minha vontade, porque eu sei que aquilo ali é o que deve acontecer. O nosso coração passa a se inclinar para as coisas espirituais com prazer. Não é uma coisa forçada, levada a ferro e fogo, mas Ele molda a nossa vontade. E aí eu quero obedecer ao Senhor. Bom, o reino tem que vir sobre mim primeiro, sobre o nosso coração. Agora, quando eu oro, venha o teu reino, isso quer dizer que eu estou também pedindo a Deus que o reino se espalhe por sobre toda a terra, com o governo de Deus. Também o hino 379, no seu estribilho, você encontra: salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Mas você tem também outros que nos levam para os confins do mundo. O desejo cantado de que o reino de Deus se espalhe. E o reino de Deus se espalha numa nação corrupta, terrena, carnal, e toda corrupção terrena parece incontrolável. Você olha, parece incontrolável. Você acha normal em que você tem um supermercado, esse supermercado lhe oferece um bom estacionamento, e você vai para o estacionamento desse supermercado, deixa o seu carro nesse supermercado, vá para o supermercado concorrente, faz toda a sua compra, traz e passa dentro da garagem do estacionamento do outro e sai. Não é, isso é corrupção, a não ser que você peça para fazer isso. Parece que o mundo perdeu o sentido das coisas, o jeitinho nosso. Sabe, você olha as sentenças no meio do judiciário, você tem o juiz que é bom, ele é perseguido, o que é honesto, ele é perseguido. Você olha para os presidentes que já passaram na cadeira da presidência da República, e os demais de outros países, até mesmo aqueles que governam com mão de ferro. Você olha para os que deveriam cuidar do povo, eleitos para isso, e que são beneficiados. Eu conheço um rapaz, vocês conhecem também, ele é o diácono mais bonito da igreja. Não é o Natan, nem o Alcimar. William Douglas hoje ele ficou de 9h30 até quase 17h30 por causa de cólica renal, aguardando não só o atendimento, mas os exames e os profissionais. E quando eu conversei com o médico, liguei para o médico, ele disse assim: desde 9h30 ele está lá? Sim. E o próprio médico assustou. Mas só que estes que estão lá pegam o meu e o seu dinheiro e vão para os melhores hospitais e são atendidos na hora. Parece que está tudo perdido.
E não adianta eu querer mudar isso neles, mas uma coisa eu tenho certeza: quando eu oro, venha o teu reino, eu preciso proclamar o Evangelho, porque o Evangelho não depende de sentar numa cadeira, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo, seja da área federal, da estadual ou municipal. O reino de Deus, ele não está preso, ele está dentro de nós e ele vai infiltrando. Olha só o que o Senhor Jesus disse sobre o reino de Deus, relacionado ao que nós acabamos de falar. Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21. Lucas 13, 20 e 21, ele diz assim: disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Você vê? Não. Quando você percebe, já está tudo levedado. O Evangelho, o reino de Deus, ele é assim, tem que ser proclamado, anunciado, porque o mundo jaz no maligno, e todo o propósito do mundo é justamente um só: destruir tudo aquilo que Deus coloca como princípio. Eu vou falar aqui mais uma vez, por favor. Depois que a gente passa já dos 50, a gente começa a repetir, né? Mas conscientemente. Conscientemente. Eu amo os meninos, quando os meninos me chamam de jovem, eu fico assim, empolgado com eles. Mas vamos aqui. Se Deus tivesse feito, Adenilton, o contrário, Deus dissesse o seguinte: a mulher tomará a responsabilidade da liderança. Não é bom que ela esteja sozinha. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Sabe o que o mundo estaria dizendo? É um absurdo. Nós temos que sair e temos que trabalhar, enquanto eles ficam dentro de casa, na sombra, cuidando das coisas. Porque não tem a ver com o que se faz, tem a ver com o que Deus estabeleceu. Só que o Evangelho, ele entra, ele muda, ele transforma. Nada pode parar esse Evangelho, porque ele entra e muda a essência. Quando eu tinha um pensamento, esse pensamento é modificado, porque o meu coração é tomado, e agora isto vai entrando, não importa se o governador tem mão de ferro, não importa se ele é contra o Senhor Jesus, não importa se fazerem leis contra o Senhor Jesus, não interessa. Não pararão o reino de Deus, pelo contrário, o reino de Deus entrará, arrebentará a porta do inferno e tirará dos perdidos os eleitos de Deus, querendo o mundo ou não. Não precisa brigar por causa de política, não precisa querer mudar o mundo nessas ideologias, apenas viva o Evangelho, porque este mundo precisa ser evangelizado. E a volta de Jesus acontecerá, segundo o próprio Jesus, depois da pregação do Evangelho em todas as etnias. Mateus 24, 14. Depois que for pregado o Evangelho, então virá o fim. Ansiar por ver pessoas se dobrando aos pés do Senhor Jesus nos motiva à evangelização. Quando oro, venha o teu reino, estou dizendo que desejo que Deus seja adorado em todos os cantos desse mundo. Todos os lugares, pessoas se curvem diante do Senhor. Então, venha o teu reino sobre o meu coração, venha o teu reino na expansão do Evangelho na terra. E para a gente encerrar, orar venha o teu reino implica em clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma coisa está ligada à outra. Não tem razão nenhuma de dizer assim: Senhor, venha o teu reino, se eu não quero que o meu coração esteja quedado a Ele, se eu não quero que o Evangelho seja proclamado.
porque tudo está ligado. A consumação dos tempos é a aplicação consumada da justiça perfeita de Deus para sempre. Preste atenção numa coisa. Sabe aquele governador que simplesmente tomou posse e não sai mais da cadeira? E que manipula todo mundo? E que manda prender quem é contrário? Que manda fazer? Sabe aquele que está caminhando para isso? Sabe aquele que vende sentenças? Sabe aquele que é... Todos estes experimentarão uma justiça perfeita no último dia. Inclusive você e eu. Só que a nossa justiça, ela foi transferida. Ela foi transferida para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É só por isso que você não vai. Só por isso. Só para aquele sangue, não agora nos umbrais, mas aquele sangue aqui no seu coração, que o Espírito Santo colocou e selou. Você acha que os filhos dos israelitas não mereciam a morte lá no Egito? Claro que mereciam. Por isso, o sangue. Para que o anjo da morte, chegando perto, olhasse e dissesse: aqui também há um pecador. É israelita, mas é pecador, vou matar. Mas quando via o sangue do cordeiro, passava sobre. Você e eu também merecemos por nós mesmos a condenação eterna, a justiça aplicada em nós, perfeita. Mas quando nós temos no nosso coração envolvido na cruz de Cristo, isto nos dá alforria, isso nos dá, nos faz ser saltados. Quando a condenação vem, o juiz vem, quem sobe na balança não sou eu nem você, é o nosso Senhor Jesus, que é perfeito, aleluia. Mas quando eu penso na consumação, além dessa justiça aplicada, que será maravilhosa, maravilhosa mesmo, a volta de Jesus também resultará na glorificação do nome do Senhor de uma maneira plena. Filipenses 2, 9 e 10. O Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é este? Para que diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse o quê? Jesus é o quê? Jesus é o quê? O Senhor. Jesus é o Senhor. E agora nós veremos esses homens, ditadores, zombadores, que dizem odiar o Senhor, filósofos que se dizem ateus, todos se curvando, se ajoelhando, olhando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Embora para eles seja tarde demais, mas terão que fazer isso. Pensa na cena. É por isso que quando todos se levantam contra o Senhor, o que o Senhor faz? Zomba deles, ri-se deles o Senhor zomba deles, porque esses que se levantam hoje se curvarão no último dia para confessar que Jesus Cristo é Senhor, Toda maldição do pecado será extinta para os eleitos de Deus. Pensa nisso. É claro que nós queremos também curas, não é verdade? Nós queremos também coisas materiais, físicas, não é verdade? Sim. E nós teremos isto, porque o que está hoje, como nós pregamos aqui ontem, nós vivemos hoje numa terra amaldiçoada, num corpo amaldiçoado. Nós vamos sendo
com uma sentença sendo executada no nosso físico. Se desobedecer e comer, morrerá. O que nós estamos fazendo? Morrendo. Só olhar para minha mão. Há poucos dias eu olhei no espelho e vi que tem alguns fios de cabelo branco. 99,99%. Agora outros nem tem. Nem branco nem preto. E tem uma coisa, não adianta você brigar com isso, meu camarada. Não adianta. Eu não quero envelhecer, então tem que morrer jovem. Tem que morrer jovem. Porque daqui a pouquinho o joelho não funciona mais como funcionava, a coluna está torta, você chora, a lágrima não desce mais aqui, desce dos cantos por causa das rugas. Até cabelo fica branco. E é daqui a pouquinho mesmo. Pode ficar tranquilo. E glória a Deus porque Ele nos mantém ainda dessa forma. Mas a maldição do pecado naquele dia será tirada. Nós restaremos num corpo incorruptível. Nós não pecaremos mais. Sabe aquele negocinho? Nossa, o Luiz passou perto de mojo, nem bom dia falou comigo. Primeiro que ele não vai passar e não vai falar isso. Vai falar bom dia. Segundo que se ele passar e não falar, não vai ter diferença. Porque eu não sou frustrado. Porque lá todo sentimento foi tirado de pecado, de possibilidade de pecado. Seremos totalmente livres do pecado. Encontraremos irmãos nossos que viveram aqui com todo o problema, com toda a limitação, com todo o pecado, mas confessaram a Jesus e hoje já estão sem os pecados. Encontraremos com eles. Veremos lá os nossos irmãos. Mas mais que isso, nós veremos o nosso supremo irmão face a face, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Já pensou nisso? Você tinha vontade de sentar perto de Jesus e conversar um pouquinho com Ele? Já imaginou? Já imaginou você olhar para a face de Jesus, sabendo o que aconteceu lá no julgamento? Todos foram condenados, todos estão lá no tormento, e você não por causa de você, mas por causa daquele que ali está glorificado. Só que tem mais. Deus revelará porções contínuas, ininterruptas e eternas da sua glória. Já imaginou isso? Eu me encanto de ver Isaías vendo a glória de Deus. Eu me encanto de ver Moisés vendo a glória de Deus. Eu me encanto vendo Estevão vendo a glória de Deus. Imagine você e eu contemplando a glória de Deus, e não é sob medida, porque é uma porção, pelos séculos dos séculos. Perceberam bem o que você está orando quando você ora, vem o teu reino? Domina sobre mim, plenamente. Expanda o teu reino nesse mundo, e eu quero fazer parte disso, eu quero anunciar, eu quero falar, então comece a pregar o Evangelho, e comece a orar, dizendo: Senhor, eu anseio, eu tenho saudade de Jesus, eu quero ter o noivo comigo, eu quero estar ali com o meu Senhor. Por mais prazerosa que a vida possa ser para você aqui, clame pelo retorno de Jesus. Ore, venha o teu reino e haja conforme a sua oração. Anseie por Cristo no seu coração, governando toda a sua vontade.
evangelize a todos que você encontrar no caminho, para que o reino de Deus seja espalhado. Anseio pela volta de Jesus, para a glória do nosso Deus. Alguma observação ou alguma coisa que você não entendeu? Senão a gente começa de novo. Eu espero que o seu coração experimente aquilo que o meu também deve experimentar. Uma modificação, um anseio por Deus, um desejo por Deus. Enquanto ele não volta para essa consumação, que então ele venha para o meu coração e que eu veja aquele homem se levantando, matando, prendendo, matando, e o reino só entrando, adentrando. E quando ele pensar que não, tarde demais para ele, já entrou, já foi. Que o Espírito Santo do Senhor governe o nosso coração dessa maneira. Que oremos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Coloquemos-nos em pé.